O Flamengo promete abrir os cofres na temporada de 2024. Assim como foi em 2019, na entrada de Landim no poder, a ideia do mandatário para tentar eleger o seu sucessor, possivelmente, e também para tentar apagar a temporada terrível até aqui de 2023, já prometido a Tite, é ter muito dinheiro para ir ao mercado, assim como foi em 2019. Pois bem, mesmo com muito dinheiro, dessa vez o Flamengo pode ter mais dificuldade para reforçar a equipe. E sobre isso, os diretores e o futuro treinador rubro-negro precisam se preocupar. O mercado pode ter mudado um pouquinho. E qual foi o problema? O que mudou? Por que será que eles não vão ter essa facilidade toda para se reforçar? Bom, deixa o teu like aí, vamos diretão entender o que aconteceu. Bom, como você possivelmente sabe e está ligado, a Arábia Saudita privatizou ou estatizou o futebol, não sei. Como você sabe, uma monarquia lá, uma monarquia até absolutista e bem ali complicada, né, em muita coisa. Esses caras que têm a sua matriz quase que única da economia no petróleo, petróleo é um recurso não renovável que pode acabar. Além disso, a imagem do regime deles não é das melhores, eles usam o esporte para tentar melhorar essa imagem e também para tentar, talvez, criar mais uma matriz econômica que talvez seja sustentável. Fato é que eles decidiram investir 5 bilhões de reais contratando estrelas mundiais para tentar deixar essa liga atrativa e colocar entre as 10 melhores ligas do mundo, aumentando o seu valor de mercado em 3 vezes. Fato é que, de acordo com o Transfer Market, o valor de mercado da liga antes desses investimentos era de 461 milhões e agora é de 1,2 bilhões de euros. Esse valor de mercado não é o mesmo valor de mercado que eles têm como meta, que é de remuneração da própria liga. Esse é o valor de mercado de quem lá está, mas é uma métrica que pode mostrar o tamanho dos investimentos que eles fizeram. Pô, mas o que isso tem a ver com o Flamengo? Bom, vamos seguir, que você vai entender já já. Quando a gente vai para a janela anterior, a janela de 22, 23, simbolizada aí pelo Haaland, que foi o grande reforço que gerou ali tantos resultados, né, para o City naquele ano. Naquele período, até então, por muito tempo, a única liga que de fato fazia a roda girar no mercado, que vendia menos do que comprava e um montante significativo, era a Premier League. Se você for olhar aqui, você vai ver que a Premier League investiu 2,26 bilhões de euros na janela de verão de 22, 23 e vendeu 900 milhões de euros, com créditos e débitos aí de 1,3 bilhão de euros. Depois, fora ela, a grande maioria das ligas, entre as 10 principais, inclusive a 10ª na própria Inglaterra, a Championship, foi superavitária. Então, vendeu mais do que comprou. Então, gasta muito, compra muito jogador, mas, na verdade, vendeu para comprar. O dinheiro ficou naquele mercado ali. Então, o dinheiro ele não se destrói. Ele se movimenta dentro de um mercado, mas ele não acaba. Ele pode ser gasto numa outra frente, mas ele não é destruído. Fato é que, entre as outras ligas, existia esse equilíbrio que gerava, entre créditos e débitos, uma balança aqui de 700 milhões de euros de forma deficitária, ou seja, as ligas gastaram 700 milhões de euros somadas no último verão, no verão passado, digamos assim. Gastaram mais do que compraram, né? 5,4 bilhões em compras, 4,7 bilhões em vendas. E o que aconteceu esse ano? Gravem esse número aqui, ó. 1,3 entre créditos e débitos da Premier League. Quando a gente vai para essa temporada, nessa janela, mesma janela de verão, a gente vê que a Premier League coloca no mercado basicamente o mesmo valor. Ela até comprou muito mais do que na última janela de verão, com 2,8 bilhões e não 2,3 bilhões, que foi o anterior, 500 milhões de euros a mais. Mas porque vendeu 600 milhões a mais do que na temporada anterior. E olha quem aparece aqui em segundo lugar, a Liga da Arábia Saudita. Lá em 10º lugar aparece a Liga Qatari de futebol. Fato é que apareceu dinheiro novo no mercado, apareceu a Liga da Arábia Saudita gastando quase 900 milhões de euros.
é quase ali 70%, 80% do que a Premier League gastou no período. Gente, isso é muito representativo. E vejam como eles não venderam. Gastou, que eu disse, gastou além do que vendeu, né? Então, eles investiram 956 milhões em compras, mas não venderam quase ninguém. Enquanto a Premier investiu 2,8 bilhão, mas vendeu 1,5 bilhão. Fato é que, no fim das contas, ainda entrou o Qatar ainda, com 163 milhões de euros, que é muito representativo. Todas as outras ligas, Liga Francesa mesmo com reformulação do PSG gastando bastante, Liga Italiana, Liga Alemã, Espanhola, todo mundo encheu os bolsos absurdamente. E aí a gente vai ver o quê? Que foram gastos aí nessas top 10 ligas gastadoras da janela 7,5 bilhões de euros nessa janela de verão, 6,4 foram em vendas e 1,1 bilhões entre créditos e débitos, ou seja, foram comprados 400 milhões de euros a mais do que na janela de verão anterior. O que isso quer dizer? Gente, entrou em transferência no mercado 39% a mais em dinheiro do que na janela de verão anterior. Ou seja, 2,1 bilhões. Com relação às vendas aumentaram em 1,7 bilhão. Lembra? O dinheiro não pode ser destruído, ele vai ser transformado, aumentando 36%. E entre créditos e débitos, a liga ficou. As top 10 ligas passaram a investir 400 milhões a mais, o que é quase 60% a mais do que aquilo que a gente tinha da última liga. E o que isso quer dizer, meu Deus do céu? Vamos falar um pouco sobre a cadeia de valor no futebol para a gente entender onde a gente quer chegar aqui. O produto, né, dessa cadeia é o jogo de futebol. E esse jogo, ele tem insumos. Os insumos, além da bola, do estádio, do campo, jogadores, comissão técnica, estrutura física. Isso é o custo realmente representativo na cadeia de valor do futebol para gerar o produto, que é o jogo de futebol. Quando a gente vai para os jogadores, a gente entende que são um subproduto ou um insumo, na verdade, de alta diferenciação, ou seja, eu não sou igual a você, nós não somos gêmeos, e nem o jogador de futebol pode ser clonado. Eu volto aqui ao Dr. Albieri. O Dr. Albieri ficou no clone, e ele não pode clonar jogadores. Em outros mercados, isso é tão não absurdo, como em outros mercados, por exemplo, na pecuária, não é permitido a clonagem, mas existe um tratamento genético permitido para que seja vendida uma carne de qualidade. Pô, mas está comparando pecuária com futebol. Pois é, vamos voltar aqui para o futebol, mas vocês sabem que tem alguma coisa a ver quando a gente está falando de mercado, de diferenciação do insumo. Pois bem, a alta diferenciação dos atletas é um ponto, porque cada ser humano é único e cada atleta é único. Quanto custa o Messi? Qual é o valor do Messi? Então isso faz ele ser ainda mais caro, porque só existe um Messi na história, como só existe um Pelé na história. A longa formação deles, para formar um Messi, demoraram quantos anos? Demoraram 20 anos para que ele pudesse, 16 anos para que ele pudesse entrar em campo, desde quando ele nasceu. Esse é o período de formação. Então, para nascer um outro Messi, quanto tempo falta? Ou será que vai nascer algum dia? E a rápida obsolescência. Quanto tempo o Messi joga futebol? Ele joga futebol há 15 anos. Ele vai jogar mais 3, 4 anos. E a rápida obsolescência. Tem jogador que tem o auge e depois joga mais 3 anos, depois não joga mais. Jogador que tem o ocaso muito rápido, como no caso do Hazard. Tudo isso torna esse insumo, que são os atletas, tão especial. Quando a gente entende que a matéria-prima é limitada e tem esse alto nível aí de diferenciação, longa formação e rápida obsolescência, e a gente sabe que entra muito dinheiro novo no mercado, qual que é a conclusão disso? Inflação. Quer um exemplo prático? Bom, em 2022 e 2023, na janela de verão, foram 4.380 entradas de jogadores, ou seja, jogadores entraram naquelas ligas ali top 10. Em 23, 24, 3.562 atletas entraram naquelas agremiações. As entradas, gente, são jogadores que entram livres, volta de empréstimo, sai de um daqueles 10 para ir para outro daqueles 10, entra 2 vezes na conta. O fato é que
A gente está comparando banana com banana, só para ter uma noção aqui. O custo por jogador na janela 22-23 era de 1.230.000 euros. E agora, na janela 23-24, esse custo é de 2,1 milhões de euros. Ou seja, 71% acima daquele da temporada passada. Isso quer dizer o quê, meus amigos? Inflação. E agora, o que isso significa para o Flamengo? Gente, para o Flamengo e para qualquer outro clube do mercado, a matéria-prima vai estar mais cara. Entrou muito dinheiro. E quando entra muito dinheiro, todo mundo fica mais rico um pouquinho. E quando todo mundo fica mais rico um pouquinho, todo mundo vai para o mercado para realizar seus sonhos. E é o que cada clube está fazendo. O clube que pega uma bolada por um jogador, ele vai ir a outro mercado e vai gastar parte desse dinheiro. E muita gente, ao mesmo tempo, gastando parte desse dinheiro, gera uma inflação, como esse 71% que a gente aferiu numa conta de padeiro aqui, é óbvio. Eu não estou falando que os jogadores vão custar 71% a mais. Eu fiz apenas uma conta de padeiro para te dar um exemplo como ficou mais caro o mercado. E agora? Bom, agora o Flamengo vai ter mais dificuldade e vai ter que gastar muito mais do que gastou em 2019 para conseguir se reforçar da mesma medida. Então a gente que está aqui assistindo esse vídeo está preparado para talvez não ficar tão otimista assim para essa janela. Ou o Flamengo vai acabar dando com os burros na água por não conseguir gastar para contratar quem deseja contratar, ou ele vai acabar gastando mais do que imaginava por jogador e jogando com isso menos atletas nas mãos do Tite. Isso pode servir como um ponto de vantagem para manter os que lá estão, uma vez que já são do clube. Fato é que é uma situação muito específica que eu espero que as pessoas lá dentro do Flamengo tenham ciência e conhecimento disso aí. Compartilha para geral, para todo mundo entender o que está acontecendo com o mercado e faz chegar na galera que entende para tomar essas decisões, tá bom? Muito cuidado também na hora de vender, isso é óbvio. Se você vendeu Matheus França por 20 milhões de euros e agora pode ter uma proposta pelo Vitor Hugo, não pode vender pelos mesmos 20. Vai ter que aumentar o valor do jogador, porque todo mundo está com mais dinheiro e o recurso é limitado e de alta diferenciação. Outros jogadores, a mesma coisa. O mercado mudou e vai demorar mais uma temporada inteira para a gente entender se ele vai retrair ou se ele vai ficar estável dessa maneira. Caso ele retraia, pode acontecer um movimento forte de deflação. E aí, quem está com o dinheiro guardado e não gastou muito para se eleger, por exemplo, vai poder trabalhar muito bem o mercado. Tá bom? É isso. Deixa teu like, se inscreve no canal. E eu fui!